Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos com o nosso culto dessa manhã, o culto dominical, onde veremos a primeira lição deste terceiro trimestre, que é a Igreja Nunca Fechada. Uma canção para introduzir o nosso estudo. Firme nas promessas. O hino 154, canto cristão. Firme, firme. O textuário da nossa lição é 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 a 19. O autor, ele nos fala do novo momento que a igreja está passando com as atividades interrompidas. E toda a estrutura da denominação. A associação passou direto, passou em branco, com sua assembleia em abril, a convenção estadual em julho e a Aliança Batista Mundial também. Todas essas atividades foram transferidas, não sabemos para quando, possivelmente ainda neste ano, em função desta força maior, deste contratempo que não permitiu reuniões ainda mais fechadas, com muitas pessoas. E a igreja como tal, que se reúne regularmente, às vezes com um pouco mais, às vezes um pouco menos de membros, no nosso caso tem poucos membros, mas tem aquelas recomendações que, apesar de sermos poucos, mas tem pré-requisitos impossíveis de serem cumpridos. Então, isso tudo tem permitido que não nos reunamos. E com isto, a igreja vive um tempo atípico. Atípico. Minha opinião, agora vai que é minha opinião, Minha opinião, não posso garantir, senão alguns gostando desta modalidade do culto à distância. Aqueles que têm a prática de frequentar, de participar, e talvez, além da prática, já tenham um prazer, uma alegria em estarmos congregados, não só para interagir, mas para fazer a obra, para planejar e executar os trabalhos do reino de Deus. Esses, com certeza, estão aflitos, estão até um pouco tristes por causa desta interrupção, deste exercício do nosso trabalho cristão, que depende da opinião de outros irmãos da igreja. Mas existe aqueles nas igrejas, de um modo geral, que pouco frequentam os cultos, que pouco participam. Uns, porque não podem, esses estão fora dessa minha pressuposição. Mas outros podem e não vão. E visita as igrejas, fica em casa, faz outras coisas. Então, para esses, eu imagino que está sendo até bom esse culto à distância. Porque eles ficam na poltrona, eles ficam no carro, quando assiste. Então, a diferença desse distanciamento está sendo marcante, está sendo forte para aqueles que têm como prática
como compromisso, como dever sagrado, frequentar, participar e gerir a vida da igreja. É uma opinião que eu estou trazendo à luz de muitas coisas que eu ouço, também pelo que vejo. São 37 anos de caminhada com a igreja, não é? E já vi muita água rolar. Agora, o primeiro ponto da lição é assim: cooperação madura e consciente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. O segundo ponto, deixa eu ver onde ele está aqui, é construção adequada e convicta. 1 Coríntios 3, versos 10 a 19. A igreja, gente e não templo. Vou fazer um destaque aqui. A igreja, gente e não templo. A igreja de Cristo, meus irmãos, na antiguidade, nos primeiros anos da sua existência, no primeiro século da era cristã, ela viveu na casa dos crentes, ou nos primeiros séculos, né? Nos primeiros séculos, porque teve a comunidade de Jerusalém. Aquela ali estava sediada, tinha ali perto de 10 mil membros. Mas depois veio a dispersão, e com a dispersão, a igreja de Cristo passou a se reunir na casa dos irmãos. Na casa dos irmãos. E depois as perseguições se acentuaram, quando chega o Império Romano, que já estava no primeiro século, mas ele se aprofundou e começou a perseguir a igreja por se chocar com a maneira de culto, de adoração e de ver a pessoa de Jesus, que sempre foi uma figura que o mundo não aceitou e não aceita até hoje. Graças a Deus que temos liberdade de culto, que existem nações como o Brasil que têm liberdade de culto, mas precisamos nos cuidar e orar muito e trabalhar muito para que Deus tenha compaixão de nós e mantenha-nos livres para nos reunir congregacionalmente como igreja. Muitos países do outro lado do mundo, do Oriente, as igrejas são perseguidas. Eu tenho falado isso muito com os irmãos. E os crentes se reúnem nas casas. Ela vive como nos primórdios da sua história. E quando são encontrados congregados, eles são punidos. São punidos. Missionários quase sempre mortos. E até seus familiares. Então, nós estamos vivendo aqui no Brasil, aqui no Ocidente, uma história do passado da igreja e do presente nesses países. Do passado, quando ela era perseguida e se reunia na casa dos irmãos, se reunia até nos túmulos, né? É isso mesmo, nas catatumbas, lá nos cemitérios, lugares onde ela ficava bem escondida. E hoje ela vive nesses países também essa triste experiência, mas é onde ela cresce, e cresce assustadoramente. Então, a igreja reunida não é a única forma dela existir. A igreja com um templo onde ela se encontra para adorar a Deus, que é muito saudável, não é a única forma para ela existir. Ela existiu e existe e vai existir, mesmo sem templo. Porque templo é templo, igreja é igreja.
O templo é o lugar onde a igreja se reúne, é o templo da igreja, mas a igreja somos nós. Sabemos disso, falamos isso e agora estamos experimentando esta experiência, talvez não muito agradável, de vivenciar o que nós, na teoria, sabemos que a igreja não é a casa. A igreja sou eu e o irmão. Então o desafio para este novo tempo é nós sermos esta igreja, nos manter firmes, unidos, fazendo a obra, evangelizando, não é desafiador, evangelizar à distância é desafiador, mas é possível. E se persistir, espero que não, nós teremos que encontrar. Eu tenho pensado nisso, encontrar uma forma de evangelizar à distância. Mas para isso vou contar com os irmãos, para que nos unamos, que fechemos um acordo diante de Deus, de alcançar vidas para Cristo à distância. Mais um pouquinho da nossa canção. Deus amado, abençoa o teu povo nessa manhã, com esta reflexão da tua palavra sobre a igreja que está dispersa em nossos meios, a igreja fora do templo, mas a igreja que está unida. Eu imagino que o Porto da Pedra esteja unida, que o nosso povo esteja unido. A minha esperança é que em breve possamos voltar e vivenciar isso, a união que mantivemos à distância. Abençoa a irmã Leila na condução da escola, abençoa toda a liderança da escola, da igreja, e que este momento seja edificante para as famílias que irão ouvir esta curta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós voltaremos à noite. Quero lembrar que hoje é dia 5, não é isso? E ontem, sábado, nós tivemos o aniversário do semestre promovido, bem dirigido pela nossa MCM, na figura do nosso presidente, irmã Luci, e sua equipe. Nós louvamos a Deus por esses acontecimentos e logo mais à noite nós falaremos alguns detalhes mais sobre irmãos, por quem devemos e precisamos orar. Um bom dia, que Deus a todos nos abençoe.